Bom dia a todos. Bom dia, Rô. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Sou a Rosíris da Celge. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, gente. Bom dia. Computador aqui, não sei se estão me ouvindo, então, porque tá diferente as coisas aqui. Bom dia, Carol. Tudo bem? Tudo bem? Então tá bom. Tem algumas pessoas falando comigo aqui no telefone que não estão conseguindo entrar. Agora entrou. Não, agora acho que vai. Eu acho que podemos começar. 8h32. Estamos na hora. Bora, João, vamos hoje falar de saúde, então? Vamos falar de saúde no meio da pandemia, né? Ah, que é. Um contrassenso, né? Falar Pois é. de saúde quando as doenças são tão evidentes, né? A pandemia expôs aí vários tipos de doença, né? De um lado, a doença do organismo, né? A gente que pega a Covid, em alguns casos, que nem o meu, parece que não sara nunca, né? Tá sempre aparecendo uma coisa nova. E não paro mais de fazer exames e um monte de conhecidos meus também se queixam disso. Tiveram Covid e continuam sofrendo com vários problemas. Eu também estou ouvindo muitos casos desse, o tempo todo. E, além disso, tem a questão social, política, né, moral. Né, a pandemia expôs com mais nitidez a nossa doença social, né? Como um país inteiro adoeceu, né, socialmente, moralmente, né? Para mim é sintoma grave de doença a gente... Eu moro numa cidade, né, Florianópolis, que é considerada a capital com melhor qualidade de vida do país. É difícil, atualmente é difícil parar num semáforo que não tenha uma pessoa, até uma família, vendendo doce, pedindo dinheiro, aqueles cartazes, né, estão passando fome. Aqui tem um semáforo aqui que fica a família inteira ali, vendendo docinho. Então, tem criança de 5, 6, 10 anos trabalhando.
trabalhando no semáforo, vendendo coisas para sobreviver. E as pessoas se mostram insensíveis a isso, né? Essa insensibilidade é doentia. Essa insensibilidade de... E aí a insensibilidade das chamadas elites, né? O que chamam de elite, para mim, sempre foi o que tem de mais podre na sociedade. Esse povo endinheirado que faz avaliação política pela conta bancária, pelos investimentos. Então, se estão ganhando muito dinheiro, não importa o que os governantes estejam fazendo, não importa se eles estão se corrompendo, não importa se eles estão roubando, não importa que a miséria esteja aumentando, desde que eles ganhem muito dinheiro, não importa, né? Eles vão manter quem está no poder, porque isso favorece pessoalmente. Essa elite tem um projeto pessoal, né, de sociedade. Isso é extremamente doentio. Então, são vários os tipos de doença, né, para a gente falar de saúde, né? Não existe... As sociedades, de modo geral, não são saudáveis, e a ideia de saúde ela precisa ser um pouco mais relativizada. Não existe uma pessoa saudável. Eu posso dizer, eu estou saudável neste momento. Amanhã eu não sei. Então não tem saúde absoluta, nem doença absoluta. Então tem estados, né, que a gente vive. Então, por exemplo, eu estando aqui trabalhando com vocês durante 2 horas, eu me sinto bastante saudável. Mas isso não quer dizer que eu sou plenamente saudável, né? E uma pessoa num leito de hospital, não dá para dizer que ela é plenamente doente. Ela também tem saúde. Então, todos nós temos saúde e temos doença, né? Isso vale para todo mundo. Um pouco mais para uma coisa, um pouco menos para outra coisa, mas todo mundo é, ao mesmo tempo, saudável e doente. A gente poderia fazer um pouco diferente aqui hoje, porque as nossas conversas têm sido muito longas, e tem aqui uma caixa de diálogos, né, chamada no Brasil de chat, e alguns gostam de falar chat, igual os americanos falam. Se fosse o Ariano Suassuna aqui, ele ia ficar louco da vida. Por que chat? Porque não caixa de diálogo, né? Mas aí vocês ou escrevam alguma coisa aqui, ou falem, levantem a mão, falem, interrompam, a gente tentar abrir mais para vocês falarem. Isso é mais saudável, né? Se vocês participarem mais, é mais saudável. Vou deixar a caixa aberta para mim aqui, porque assim eu vejo se alguém colocar alguma questão e a gente vai alterando a conversa de acordo com o que vocês preferem, né? As coisas que vocês gostam de falar. Então, a palavra saúde é uma palavra, tem uma raiz muito interessante, porque ela quer dizer, de maneira geral, saúde quer dizer conservação da vida, né? E ela tem uma raiz igual a salvação. A raiz da palavra saúde é salve, que origina também a palavra salvação. Mas é salvação no sentido de salvar a vida, de manter a vida, né? Então, nós temos um determinado compromisso ético com a vida. A gente chama de ética essa teoria sobre a moral, né? O que a gente pode, o que não pode, o que a gente deve, o que não deve fazer. De maneira geral, a gente configura as normas. Por exemplo, crianças estão jogando, fazendo qualquer brincadeira. Elas criam algumas regras, principalmente quando elas têm mais de 6 anos de idade. Os jogos vão ficando mais coletivos e elas têm dificuldade de jogar se elas não estabelecerem algumas normas.
Elas nem sabem o que é moral, nem sabem o que é regra, mas elas vão criando alguns acordos entre elas, né? São acordos morais, geralmente, para garantir que ninguém leve vantagem. Ou seja, é um acordo em torno da justiça. Não é justo fazer tal coisa. Então, eles estabelecem uma norma para que aquilo não seja feito. Mas, no fundo de tudo isso, está a ideia de garantir, não atentar contra a vida. Quer dizer, quando uma criança está jogando com outras, ela está vivendo intensamente. E para garantir que essa vida se realize plenamente, é preciso ter certas normas, né? Essas normas são morais. A gente que pensa isso, a gente que teoriza sobre isso, é que escreve, fala sobre... no fundo disso tem uma ética. E dá para dizer assim que a ética primordial, a ética de fundo, é garantir a vida, né? Manter a vida. Então, quando as crianças estabelecem normas, é para garantir que aquela vida flua, que aquela vida se manifeste. Assim é na nossa conversa, assim é em todas as coisas. Ou seja, resumindo, a gente não deveria, em sociedade, né, porque os seres humanos só vivem em sociedade, a gente só vive em sociedade se a gente garantir, a gente tiver esse compromisso. A gente não pode fazer nada contra a vida. Eu posso fazer o que é a favor da vida e não posso fazer o que é contra a vida. Isso inclui a minha vida individual. Em relação a mim mesmo, eu tenho que me cuidar para garantir que a vida continue existindo, né? Que a vida viva em mim. Isso é um compromisso ético, né? Então, na base da saúde, tanto individualmente como socialmente, o que há é que a gente precisa garantir que a vida continue existindo. Às vezes até à custa de outras vidas. Se a gente vê aí esses documentários da natureza, a gente vê os animais se matando, né? Um mata o outro para comer e se alimentar. Mas não mata para acabar com a espécie do outro, mata para acabar com alguns indivíduos para poder se alimentar. Então, de maneira geral, saúde é esse chamamento que a gente tem para manter a vida existindo, né? Então, por exemplo, se eu estou vivo, de alguma maneira eu sou saudável. Eu posso dizer que eu sou saudável porque estou vivo. Ao mesmo tempo, tem alguma coisa conspirando contra a minha vida. Bactérias, vírus, né, conspirando contra a minha vida. Acidentes possíveis, um modo de viver, né, um modo social, um modo político de viver. Então, se estou vivo é porque ainda há saúde. Então, a gente tem que entender saúde nesse sentido, no sentido desse estado geral que ainda é positivo. Porque se eu estou vivo, ainda há mais saúde do que doença, tanto individualmente como socialmente. Todos nós que estamos aqui, estamos em 44 pessoas, todos nós, se estamos vivos, é porque estamos saudáveis. Mas se estamos saudáveis, estando saudáveis, isso não significa que também não estejamos doentes. Então, sempre é assim, ao mesmo tempo que estamos saudáveis, estamos doentes, né? A gente sabe, né, tá claro que a sociedade nossa precisa melhorar a sua saúde. A gente está vivendo um período na história do Brasil em que poucas vezes tivemos tão pouca saúde como atualmente. Estamos extremamente doentes.
né? Extremamente doentes, né? Por exemplo, olha que coisa engraçada, né? O Brasil foi um dos últimos países a começar a vacinação. Se a gente tivesse começado logo, com a experiência do SUS, da nossa rede pública de saúde, nós teríamos sido provavelmente o primeiro país do mundo a garantir a imunização da população. Nós demoramos tanto a imunizar a população por campanhas contra a vacinação que temos 612 mil mortes. É um absurdo. Mas quando as vacinas chegaram, todo mundo quer se vacinar. 94% da população brasileira quer se vacinar. Minha filha mora na Alemanha. Lá tem um percentual enorme de pessoas que não se vacina, que não aceita de forma nenhuma a vacinação, mesmo com as ameaças do governo. Então, estão vivendo uma terceira onda de pandemia. Alguns chamam de pandemia dos não vacinados. Embora acabe afetando também vacinados idosos, por exemplo, e matando. Mas quem está morrendo, basicamente, são os não vacinados. Então, Áustria, Alemanha, Suécia, né? Cheio de nazistas, de fascistas, que não se vacinam. Já os países latinos da Europa são diferentes. Portugal tem uma vacinação de mais de 80%. Meu filho mora na Espanha e os estádios de futebol estão lotados, porque todo mundo está se vacinando. Então, os latinos, como nós, parece que aceitam melhor a vacina. Então, no país que mais retardou a vacina, é o país onde as pessoas mais querem se vacinar, né? Então, isso que a gente está vendo na Alemanha é muito doentio. As vacinas livraram a gente da varíola, livraram a gente da poliomielite, da meningite, né? Da H1N1. E agora, depois de todo esse avanço da ciência, um país tão poderoso, tão desenvolvido tecnologicamente como a Alemanha, tem um percentual enorme de 30%, 40% da população que não aceita se vacinar. Isso é extremamente doentio. Então, dá para dizer que é uma sociedade saudável? Em parte, sim, mas em parte é uma sociedade extremamente doentia, a população alemã, né? Agora, tudo isso são coisas que todo mundo está falando por aí, né? Não estou falando nenhuma novidade, né? A gente tem que ver isso do nosso ponto de vista. Então, eu vou falar muito do ponto de vista da nossa população. Ó, já tem pessoas aqui se manifestando, né? A Selma fala das pessoas que ela perdeu, né? As pessoas queridas, né? Fala do irmão que tem sequelas, né? Então, essa é uma doença terrível que deixa sequelas. É o meu caso específico, né? Eu não recuperei o olfato até hoje e já apareceu problema no meu coração. Estou fazendo tratamento cardíaco e outros problemas mais, né? Problema renal, estou com vários problemas, né? E fora os amigos e conhecidos que eu perdi. Então, o problema de fundo que eu quero levantar é um problema básico da educação física. A educação física é uma disciplina que foi criada no século XIX, na metade do século XIX. Ela foi criada porque, assim que aconteceu a chamada Revolução Industrial, a Revolução Industrial ela começou a concentrar populações. As populações viviam espalhadas pelos países, né, nas zonas mais distantes, zonas rurais, eram prisioneiras da terra e do senhor da terra. E quando as fábricas começaram a se instalar, elas precisavam de mão de obra. Não havia leis trabalhistas, nada daquilo, mas quem trabalhava numa fábrica ganhava um dinheiro no final da semana, no final do mês. Então tinha essa garantia que não tinha no campo.
Aí as pessoas começaram a vir para a cidade. Contingentes enormes de pessoas começaram a se concentrar na cidade. No campo ou na cidade, todo mundo, inevitavelmente, vai procurar lazer, vai procurar diversão. É impossível não procurar diversão. Então, uma coisa é procurar diversão lá no campo, a festinha da igreja, né? Da família, não tem quem juntar. Vocês têm ideia de como a diversão é importante? Eu estudei uma época o esporte na Idade Média. O esporte mais importante da Idade Média eram os torneios. Então, os jovens das famílias ricas, eles faziam uma formação que era chamada de bacharelado. Nós traduzimos essa palavra. Na língua latina, chamava-se bacharelado. E o que era esse bacharelado? Eles adquiriam o conhecimento das armas, como usar as armas da época e como manejá-las e como usá-las no campo de batalha. Quando terminava a formação, eles não iam para as batalhas, eles eram bastante jovens, eles só tinham o conhecimento, eles não tinham a experiência. Aí eles iam fazer uma espécie de estágio no exército do rei, no exército do príncipe, no exército do duque, né? E aí eles iam aprender a aplicar aquilo nas batalhas. É igual se faz em medicina hoje, né? Na medicina, uma menina ou um menino faz uma formação de 6 anos. Quando termina, eles são bacharéis em medicina. Aí eles vão fazer residência. Terminada a residência, aí eles ganham autonomia para clinicar, para fazer cirurgia, etc. Ou seja, ao contrário do que muita gente pensa em educação física, o bacharelado não é um curso que forma o profissional. Ele forma o conhecedor de uma cultura. A partir disso, ele pode estagiar para se tornar um profissional. Então, quando um jovem da educação física entra na faculdade, no bacharelado, dizem para ele que ele vai ganhar um diploma de profissional em educação física. Isso é mentira. Ele vai ganhar um diploma de conhecedor da área da educação física. Ele devia, inclusive, fazer uma residência, ou fazer estágios aqui e ali, né? Então, estão enganando nossos jovens por aí. E aí, esses moços lá na Idade Média, depois de passar por tudo isso, eles iam lutar e morriam muito cedo, inclusive. O São Francisco de Assis, quando não era São Francisco, era um desses jovens, de família muito abastada. Morava na cidade de Assis, o pai devia ser o homem mais rico da cidade. E ele vivia com os outros jovens numa época muito perigosa. Os jovens de classe média daquele tempo eram os animais, muito pior que os de hoje. Então, por exemplo, hoje, se uma garota, uma adolescente, por exemplo, sair na rua de noite, num bairro, sozinha, talvez ela seja estuprada. Em Assis, se ela saísse à noite sozinha, ela certamente seria estuprada. E o São Francisco fazia parte do grupo de jovens que faziam essas barbaridades. Como ele era de família abastada, ele aprendeu a lidar com armas e ele foi para as cruzadas e voltou todo ferido. Os jovens se feriam e morriam de infecção. Quando ele voltou ferido e tal, ele começou a perceber as coisas e virou o que ele virou, né? Uma das pessoas mais importantes da cristandade. Uma figura que eu admiro, pessoalmente admiro profundamente, porque abriu mão da riqueza. E então, voltando ao assunto do lazer, né? Eles passavam uma parte da vida se preparando e lutando, porque eles viviam guerreando. Mas eles ficavam desesperados por lazer, então eles se dedicavam, nas horas vagas, ao que eles mais gostavam de fazer, que era o esporte deles, os tais dos torneios. E na Idade Média viveu a pessoa, o mais famoso
esportista, lutador de todos os tempos, chamava-se Guilherme Marechal. Os estados europeus não estavam ainda configurados como hoje. Os estados europeus são novos. O único estado europeu bastante antigo é Portugal. Os outros, a Alemanha só se acertou como estado no século XX. A Itália só se acertou como estado no século XIX, depois que o Garibaldi, saindo do Brasil, foi para lá e várias batalhas ele unificou os vários principados lá e tal e formou o que é a Itália de hoje. Então, na região que hoje é a França, existia um sujeito chamado Guilherme Marechal. Foi o maior lutador dos torneios da história. Aí eu tenho um relato de um torneio, numa época que a população era pequeníssima, um torneio numa região ali entre a Inglaterra e a França, que reuniu 13 mil pessoas, equivalente a uma Olimpíada de hoje. 13 mil pessoas entre os grandes atletas, os auxiliares, os que faziam comida, os que preparavam as armas, os que recuperavam as armas, os que cuidavam de cavalos. Juntando tudo isso, dava 5, 10, 12 mil, 13 mil pessoas. Eles, às vezes, apressavam o fim de uma guerra para poder começar o encontro esportivo deles. Tal a necessidade que as pessoas têm de lazer, né? Então, é uma coisa muito importante para os seres humanos brincar, jogar. É uma coisa muitíssimo importante. E aí, quando teve a Revolução Industrial, aquele monte de gente vindo para a cidade, não tinha infraestrutura nenhuma na cidade e as pessoas queriam lazer. Aí os comerciantes abriam seus botecos, né, da época, lá, as tabernas, e eles enchiam a cara, e a prostituição aumentava cada vez mais, e as doenças proliferavam, né, muita doença. Então o Estado não estava dando conta, não adiantava só botar a polícia para dar porrada em todo mundo, que eles não acabavam com aquilo, né? A medicina também não estava dando conta. Aí eles viram a necessidade de fazer uma prevenção disso através da educação. Eles criaram a educação física como uma maneira de prevenir a balbúrdia, né? Essa baderna que se criava com tanta gente nas cidades. Então, a educação física foi criada sempre como uma disciplina à parte, que a sala de aula, que já existia desde a Idade Média, tinha por missão educar espiritualmente as pessoas, racionalmente. Porque o conceito de que nós não somos corpo sempre existiu. É uma coisa antiguíssima, né? Então, e sempre existiu um empenho por se elevar espiritualmente, como uma maneira de viver melhor aqui e se preparar para viver a próxima vida, a vida além deste corpo. E isso se fazia em sala de aula. Porque como é que se garante lidar só com a alma, com o espírito e não com o corpo em sala de aula? Eles usavam palmatório, usavam chicote, castigo. Então, quando o corpo, né, na visão deles de corpo separado da mente, quando o corpo mostrava alguma indisciplina, castigava-se o corpo. Como um exorcismo, né? Para exorcizar o demônio. Bate, dá porrada, que é para o corpo se aquietar, para a mente ficar ali disponível para se educar. E então a sala de aula era para isso. E ali eles estudavam os clássicos gregos, né? Estudavam a matemática, as línguas. E quando foi criada a educação física, no século XIX, ela ficava fora da sala de aula. Então, em vez de só ficar castigando o corpo em sala de aula, imobilizava o corpo ali, e lá fora se disciplinava o corpo. Então, a educação física é uma disciplina de higiene, de disciplina física e moral, para que as pessoas educadas assim crescessem para criar menos problemas na cidade, criar menos problemas lá
nas suas horas de lazer. Trabalhar com mais servilidade, né? E criar menos problemas. Então, para isso é que foi criada a educação física. Então, ela tem na raiz, filosoficamente falando, ela tem na raiz essa ideia de que os seres humanos são criaturas que vieram ao mundo para, provisoriamente, passar um tempo aqui. Para isso, elas têm que habitar um corpo, elas têm que encarnar, elas não podem realizar a vida aqui. Durante a permanência neste mundo, elas habitam esse corpo, mas elas têm que se preparar para continuar vivendo, porque elas não vão desaparecer. O corpo vai ficar por aqui, vai apodrecer, tá, vai sumir, e elas vão continuar. Essa é a ideia de base da filosofia, que ainda predomina, né, e que deu origem à educação física. Então, a educação física é essa disciplina subalterna, disciplina de segunda classe, para cuidar não das pessoas, mas do corpo das pessoas. Então, por mais que vocês se esforcem, vivendo sob essa orientação filosófica, vocês vão ser sempre profissionais de segunda classe. Quando vocês, que devem ser filiados aos conselhos de educação física, assistem, leem as revistas do conselho, assistem eventos do conselho, vocês vão ouvir falar o tempo todo de saúde, de educação física como uma disciplina de saúde, né? Uma disciplina que tem que incutir hábitos de saúde. Esse conceito repete exatamente o conceito de base da fundação da educação física. Saúde no sentido de saúde corporal, no sentido de corpo saudável, de corpo disciplinado, física e moralmente, de corpo separado da mente. Eles repetem exatamente essa conformação a essa orientação de que nós somos disciplina de segunda classe, que vai cuidar não das pessoas, mas do corpo das pessoas. Como é que a gente supera isso, né, que está enraizado, por exemplo, nos conselhos de educação física? Como é que a gente pode superar isso? Só mudando a filosofia de base. A gente precisa de uma revolução filosófica e científica. Porque é claro que o conceito de separação do corpo e mente, né, para tornar a educação física uma disciplina de saúde, saúde nesse sentido, de saúde corporal, eles têm fundamentação científica, sem dúvida alguma, né? Porque a medicina está na base dessa orientação. A medicina foi uma das criadoras da educação física, então a medicina está na base com toda essa carga de séculos de desenvolvimento científico. Então, uma revolução na educação física tem que ser filosófica e científica para superar isso. A revolução filosófica e científica da educação física tem que resultar na afirmação de que nós não temos um corpo, nós somos um corpo. E que a gente não está lidando do corpo das pessoas, a gente está educando as pessoas, e não o corpo das pessoas. Eu não educo o corpo do Alexandre, eu educo o Alexandre. Eu não educo o corpo da Carol, eu educo a Carol toda, né? Mas então o que eu faço com minhas crenças religiosas? Eu, particularmente, eu sugiro que vocês suspendam temporariamente o céu e se dediquem à vida aqui na Terra, né? Se há um céu, se há uma outra vida depois disso daqui, isso não é problema de agora. Eu diria até que, se são bons religiosos, sejam coerentes com a obra de Deus, né? Se vocês se julgam criaturas criadas por Deus para viver nesse mundo, sejam coerentes com isso, vivam isto aqui intensamente. Porque aí pode ser que a gente esteja com uma doença de raiz. Por exemplo, imaginem que amanhã eu apareça aqui com vocês e diga que eu não sou João Batista.
eu não sou o João Batista. Começo a me negar. Aí a Carol fala, não, você é o João Batista. Eu falo, não, eu não sou o João Batista. Mas por que você não é? Não sei, eu não me sinto mais João Batista. E tal. Começo a negar quem eu sou. Eu começo a negar quem eu sou, vocês vão me internar, vocês vão me levar para o médico. Negar quem eu sou é motivo de doença, né? É sintoma de doença. E em sociedade, a gente tem negado diversas coisas que nós somos. Por exemplo, as crianças vão à escola e não são tratadas como criança. E se todos os dias elas não são tratadas como criança, se essa condição de criança é negada a elas, elas acabam se negando. Elas começam a ter um comportamento que não é típico de criança. E tem uma coisa mais grave ainda. Imaginem que nós, neste mundo, somos corpo. Nós não temos corpo, nós somos corpo. Mas estamos há séculos negando que nós somos corpo. Há séculos nós negamos que somos corpo e nós dizemos que somos outra coisa. Eu não sou o corpo vai morrer, vai ficar aí, eu vou continuar. Aí eu pergunto, então quem é você? Essa é a pergunta que nunca ninguém respondeu. Tá? Se você não é corpo, quem é você? Ah, sou um espírito. Como assim? Espírito? Que espírito é esse? Né? Então, a gente se dissolve no ar. Aqui neste mundo, nada, nunca se manifestou que não fosse materialmente. Nada. Não importa as crenças religiosas. Pode ser o espiritismo, pode ser o candomblé, pode ser o que for. Eu assisto muito ritual de candomblé, porque a minha esposa é fotógrafa e acompanha as cerimônias de Iemanjá. Então a gente vive lendo sobre os orixás. Eu leio muito livro da África e do Brasil a respeito disso. Nunca, numa cerimônia de candomblé, eu vi qualquer coisa se manifestar que não fosse materialmente. O orixá baixa lá, assim, o Exu, né, o Xangô, todos eles aparecem lá. Aparecem na dança, nas expressões dos participantes que estão ali. Vai no centro espírita, alguém pega uma caneta e psicografa alguma coisa, mas é uma mão psicografando. Eu não estou duvidando que tenha um espírito ali se manifestando, mas só se for encarnado. Nada neste mundo se manifesta que não seja encarnado. Ser corpo é a realidade deste mundo. Eu estou falando do único caminho que eu conheço para superar essa condição subalterna da educação física. Isso é extremamente doentio. E se nós vivemos numa sociedade que nega a sua própria condição, isso é extremamente doentio. Essa talvez seja a doença maior. Outro sintoma de doença. Se vocês pegarem lá o Antigo Testamento, né, na Bíblia, vocês vão ler que não é... A Bíblia diz que não é a mulher que gera o homem, é o homem que gera a mulher. O patriarcado, o machismo é tão acentuado desde a Bíblia que a Bíblia diz que foi o homem que gerou a mulher. Depois de criar Adão, Deus tirou uma costela do Adão e com ela fez a mulher. Sacaram? Quer dizer, a Bíblia diz que o homem foi que gerou a mulher. Isso é muito doentio. Né? E aí os homens, com medo, né, de perder o seu poder de patriarca, poder de dominante, eles veem inimigos em tudo, especialmente na mulher. Então, qualquer coisa que lembrar o poder feminino, ele combaterá. Isso está na raiz do combate às
opções sexuais diferentes da absolutamente macho ou absolutamente fêmea. Então, se um rapaz falar com uma voz que lembre mulher, ele será combatido. Se uma mulher assumir um posto importante, ela será combatida. E os homens que se julgam absolutamente machos, eles têm que passar todos os dias da sua vida provando que são machos. Da pior forma possível. Cuspindo no chão, coçando o saco, dando porrada, falando bobagem, né? E quando se encontra, dá um tapão no outro, ou seja, sendo grosseiros. Eles associam a figura do homem à grosseria e ficam tentando provar que são machos todos os dias, com medo de não serem, com medo de ter algum pensamento, algum sentimento que lembre o poder da mulher, porque está instituído que o homem está acima de todas as coisas porque ele gerou a mulher, não a mulher que gerou o homem. Quando a mulher tem um filho, aí a história já andou, porque primordialmente foi o homem que gerou a mulher. Então, isso também é uma negação. Né? Os homens negam aquilo que são. O homem sonha que esteve lá se beijando com outro homem. Ele acorda apavoradíssimo. Apavoradíssimo. Ele tem uma fantasia a respeito disso e ele fica apavorado. E vocês podem acreditar que praticamente todos os homens têm ou esses sonhos ou essas fantasias. Eles vivem apavorados com isso. Então, essa negação daquilo que é, o cara nasceu homem, ele pode até ser drag queen, mas ele já é homem, ele não precisa provar nada. Mas ele fica negando isso, né? Então, a nossa disciplina é especialmente afetada por essas negações. E ela continuará sendo uma disciplina subalterna. Eu não tenho nada contra existir conselho de educação física. Eu não sou filiado. Já fui e me desfiliei. Me desfiliei agora durante a pandemia, porque eu não concordei com o apoio que os conselhos deram ao genocídio, e eu me desfiliei. Mas teoricamente, não tenho nada contra a formação de conselhos. Mas tenho tudo contra o conselho disseminar uma ideologia que mantém a nossa disciplina como uma disciplina de segunda categoria. E evitando dessa maneira que a educação física ajude a população a superar essa doença de negação da sua própria condição, de ser corpo e negar que é corpo. Para mim, educação física é a disciplina que educa as pessoas para viverem corporalmente. Para mim, a educação física é a disciplina que ensina a ser corpo. Se a Carol me perguntar o que é educação física, eu digo, educação física é a disciplina pedagógica que ensina a viver como nós somos, isto é, corporalmente. Eu não tenho dúvidas, do meu ponto de vista, e da educação física que eu pratico, eu não tenho dúvida que educação física é isso. Educação física é a disciplina que educa as pessoas, a população para viverem corporalmente. Isso é absolutamente contrário à filosofia que criou a educação física e é absolutamente contrário ao que pregam os conselhos de educação física. É absolutamente contrário ao conceito de saúde pregado pela educação física também. Eu não quero ver saúde como esse estado de ausência de doença. Isso não tem... essa ideia de manter uma pessoa sem doença é um conceito falido na base, na raiz. Sempre nós vamos ter alguma doença. Sempre nós vamos ter alguma doença. Né? Ou porque você teve um resfriado, ou porque você teve um acidente, ou porque você está com dor de cabeça, ou porque dormiu de mau jeito. Sempre você vai ter algum problema. Ou porque está aborrecido, ou porque não gostou disso, não gostou daquilo.
Quer dizer, isso é uma bobagem de falar de saúde como ausência de doença. A gente pode falar de saúde como um estado, como a gente está sentindo agora, de bem-estar, de conservação da vida. Sem dúvida eu estou saudável, mas também estou doente. Vamos respeitar o que eu tinha proposto, né? Porque alguém levantou a mão, eu não sei quem foi, mas eu vi aqui. Né, Fui eu levantei a mão, mas mais alguém levantou também. Tá bom, então fala, cara. Deixa eu dizer uma coisa. Eu sempre comparo muito, né, o trabalho na escola e o trabalho no esporte, porque apesar de ser um trabalho com a educação física, eles são tão diferentes. E pensando nessa questão da saúde, uma coisa que me incomoda muito do corpo, né? Se na escola a gente tem que brigar, né, para o corpo estar lá presente e para ele fazer parte do processo de aprendizagem, no esporte a gente só olha para o corpo, né? Então eles chegam lá, é o corpo. Então me incomoda muito a gente ter aulas de ginástica, por exemplo. E aí as pessoas chegam lá e a gente vai cuidar daquele corpo, né? Para ter saúde. E aí a gente acaba indo para alguns lugares que me incomodam muito. Então, por exemplo, eu não sei se isso é da nossa formação mesmo, e tá aí na nossa sociedade enfiado de que, se você é gordo, você não tem saúde. Então a gente briga, né, com esses corpos o tempo todo, porque eles têm que se encaixar num padrão de saúde, e o padrão de saúde é magro, né? Então isso é uma das coisas que me incomoda, e eu vejo que é geral, assim, né? Tem todos os ambientes aí que vão tratar do corpo, né? Numa academia, e falando de saúde, né? A gordofobia tá aí, já a primeira coisa, tá na cara. E aí na escola tem essa coisa de esconder mesmo o corpo, né? Então acontecem coisas, por exemplo, na minha escola aconteceu isso recentemente, foi um rebu. As meninas foram proibidas de ir de leg na escola, porque elas eram assediadas. E aí é claro que a gente fez um baita rebu, eu comecei a ir de leg toda hora, e eu falava para minhas alunas, vocês vêm de leg, que a gente está indo para educação física, a gente tem que estar confortável para fazer, para se movimentar, então a gente vai de leg, né? E aí teve uma discussão muito forte lá, foi uma briga. E aí você vê que uma coisa tão básica, que para mim já tinha sido ultrapassada há tanto tempo, agora em 2021, voltando de uma pandemia, a gente teve que brigar com isso. E aí outra coisa também que eu fico pensando, né, que fala assim, onde a educação física falhou, né? Ontem aconteceu um episódio, vou contar um caos, que eu acho interessante, eu vejo em várias situações. E aí, quando você falou do lazer, né, de como a gente procura o lazer, e muitas vezes é quando eu vejo que a educação física falhou, que as pessoas não sabem ter lazer, elas não sabem brincar, elas não sabem jogar, o adulto, né, a criança sabe. E não consegue se expressar ali corporalmente, porque não teve, eu acho, né? Então ontem eu fui ao circo, levei meus filhos no circo, e aí os palhaços em um momento eles sempre, né, pegavam a gente da plateia, e aí uma moça subiu lá e ela tinha que basicamente fazer uma mímica, né, como se ela estivesse atirando com arco e flecha e acertar lá uma bexiga. E a pessoa não conseguia fazer. Ela não conseguia se entender nesse movimento, ela não conseguia fazer a mímica. E aí, no fim, foi muito engraçado. Parecia até que ela estava de propósito lá, fazendo a parceria com o palhaço, mas ela não conseguia fazer o movimento de atirar com arco e flecha. Eu estava com meu irmão, eu falei assim, olha, sei lá, ela fugia da aula de educação física, o professor dela não foi muito bom, alguma coisa deu errado aí. Então, e aí é isso que eu vejo mesmo, né?
da educação física teria que contribuir justamente para isso, para fazer as pessoas conseguirem viver nos seus corpos e fazer o que elas precisavam fazer e se expressar, e ainda falha. Como que ainda falha, né, depois de tanto tempo? Acho que eu falei umas 4 coisas ao mesmo tempo, né? Mas quando você fala de que a pessoa não conseguiu se expressar, né? O que a gente expressa, né? É interessante, assim, que quando a gente nasce, né, a gente nasce com essa capacidade de manifestar, de expressar. Expressar o quê? Acima de tudo, a vida. Então, se alguém quisesse me embaraçar, poderia perguntar, tá, então, professor, o que é vida para você? Né? Eu não me embaraçaria, porque eu não ia tentar fazer uma teoria sobre a vida. Mas a vida vida é correr, vida é sorrir, vida é saltar, vida é se expressar de alguma maneira. E quando é que eu sei que uma pessoa está viva? Eu sei que a pessoa está viva se ela estiver tendo alguma manifestação. E como que é essa manifestação? É motora. Aí vocês podem entender melhor o que é motricidade. Motricidade é esse conjunto de recursos que nós temos que, realizando algum movimento, diz que nós estamos manifestando a vida. Então, por exemplo, uma pessoa é dada como morta. Aí o médico fala, não tenho certeza se ela está morta. Ah, mas ela não está se mexendo, não está respirando. Nós vamos colocar uns eletrodos aqui, ver se tem algum movimento no cérebro ainda. Ele fala atividade cerebral, na verdade ele está querendo registrar se tem algum movimento lá. Então, se o eletrodo mostrar que não tem nenhum movimento no cérebro, no sistema nervoso, se o eletrodo mostrar que não tem nenhum movimento no coração, se a gente constatar que não tem nenhum movimento respiratório, não tem nenhuma atividade celular mais, aí a gente diz, a pessoa de fato está morta. Só diz que está morta quando não há mais movimento. Então, todas as manifestações são manifestações de vida. E só há uma maneira de manifestar a vida, se movimentando. Então, o que a gente chama de motricidade, que é essa teia extremamente complexa de coordenações, ela tem uma função, manifestar a vida. O que a gente não sabe, o que é mais misterioso, é o que é essa vida, que precisa tanto se manifestar. E que até onde a gente conhece no universo, né, pelo que a gente estudou no universo, só está acontecendo no planeta Terra. É muito fácil, por exemplo, dizer, não, isso é a presença de Deus, isso é Deus escolheu a Terra para ser o lugar onde ele ia criar as criaturas vivas. Tá, isso é uma explicação muito boa para quem é religião, para quem é do campo da religião. Quem não é do campo da religião não vai se contentar com essa explicação. Mesmo religiosos, né, que estudam muito, não se contentam com isso. Eu lembro que quando teve aquele famoso projeto Genoma, né, que codificou lá o nosso código genético, ficou uns 10 anos pesquisando, o chefe dessa equipe de pesquisa do projeto Genoma, ele é profundamente religioso, cristão, não sei se católico ou protestante. Aí perguntaram, como é que você concilia tanta ciência com tanta religião? Ele falou, eu tenho o meu modo de conciliar. Mas por que você tem que buscar as origens da vida se você já tem Deus? Não, porque eu tenho curiosidade científica. Deus não é para isso, é para outras coisas. Então, o que me é dado saber é que a motricidade é que realiza a vida, né? Então, a gente está aqui para manifestar a vida. A gente manifesta a vida jogando bola, a gente manifesta a vida conversando, a gente manifesta a vida pensando, manifesta a vida escrevendo, manifesta a vida brincando lá com o palhaço, né? A gente pode ter mais técnicas ou mais arte,
ou menos técnica e menos arte para manifestar a vida. Mas, de alguma maneira, essa moça que não conseguiu imitar o arco e flecha, ela manifestou a timidez dela. Ela manifestou o que naquele momento ela era. Né? Até aí tá bom, ela não conseguiu. Eu estava dando aula numa aldeia indígena e os meninos lá, todos são muito habilidosos em atirar. Eles têm os arcos meio rústicos, assim, eles têm uma pontaria danada. E aí ficaram brincando com a gente de arco e flecha. Eu não consegui nenhuma vez fazer com que a flecha saísse e caísse mais que uns 3 metros adiante do meu pé. Uma incompetência absoluta para fazer aquilo. E os garotinhos chegavam lá e pá, jogavam a flecha super longe. Né? Mas o que interessa para a gente, né, é isso que me irrita nas faculdades de educação física. Por que o que a gente está conversando aqui não é estudado nas faculdades de educação física? Uma faculdade faz parte de um conjunto chamado universidade. A gente tem que estudar as coisas universais. Não é aprender a jogar bola dentro da cesta. É aprender por que alguém joga basquete, por que os seres humanos criaram o basquetebol, o que aquele conjunto simbólico chamado basquetebol está manifestando do ser humano, o que aquilo representa, o que significa. Se a gente compreender isso, dar aula e ensinar isso é bico. Né? Aquele técnico do Chicago Bulls, no tempo do Michael Jordan, ele escreveu um livro o livro dele chamava-se Cestas Sagradas. Tem uma passagem do livro que ele diz assim: tinha hora que eu dizia para meus atletas, agora para de pensar e joga. Né? As pessoas traduziram mal, interpretaram mal isso, mas ele estava mostrando uma compreensão de vida muito interessante. E a gente não entendeu isso. Né? Então, na raiz do esporte, tem um entendimento que os alunos de educação física deveriam compreender. Eu, quando estava na faculdade de educação física, na disciplina voleibol, por exemplo, me davam nota pelo modo como eu cortava a bola, como eu levantava a bola. Isso não interessa para quem vai ser professor. Na disciplina de basquetebol, me davam nota se a bola arremessasse, a bola entrasse na cesta, minha nota seria alta. Se não entrasse, minha nota seria baixa. Isso é um absurdo. Quer dizer, ninguém vai numa faculdade para isso. Ou não deveria ir na faculdade para isso. Não precisa de faculdade para isso. Isso a gente aprende no clube. Qualquer adolescente que treina basquete sabe mais do que isso. Isso é ridículo. Né? Tem coisas que eu vejo ser feitas em academias que qualquer leigo aqui da minha rua, com uma semana de instrução, consegue fazer. Não precisa de 4 anos de faculdade. Gente, 4 anos de faculdade, o que a gente tem que aprender lá? Bater bola? Eu lembro que no curso de bacharelado, a última vez que eu dei aula na universidade, numa disciplina do bacharelado, eu falei, olha, para a aula que vem vocês vão estudar tal texto. E o aluno ficou ofendido, falou, eu estou no bacharelado, eu não vim aqui para ficar lendo texto, eu vim aqui para aprender práticas. Eu falei, puta, eu acho que eu vou largar essa profissão, não é possível, não é possível. Ele não está falando isso, ele não inventou isso, ele não criou isso. Alguém disse isso para ele. Né? Bom, tem mais uma pessoa querendo falar, desculpe tomar tanto tempo de vocês aí. Quem mais quer falar, que levantou a mão? Tinha 2 pessoas. Se não tinha, que passe a ter. Vamos lá, vocês têm que falar. O Dado pergunta aqui, né, se eu tenho alguma sugestão, dica para que os conselhos sejam saudáveis. O Dado, se eu cair fora, é porque eu nem faço parte dos conselhos, né? Mas é que ficou um pouco assim, sabe? A educação física, a gente tem mania de dividir o que é pequeno. A educação física é considerada uma disciplina menor, ela é fraca no conjunto da educação brasileira, né? A educação física é considerada uma disciplina muitíssimo fraca. E a gente se divide, né? A gente tem o
Conselho de Educação Física e o Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte. Parece que cada um ficou com um filão, né? O conselho ficou com a parte científica, a parte filosófica da coisa, né? E os conselhos ficaram com a parte prática, com o bacharelado. Parece que tem 2 cursos, né? A licenciatura é o curso do colégio e o bacharelado é o curso do Confef. Essa divisão é extremamente danosa, né? Eu sugeriria que as faculdades não ficassem atreladas aos conselhos, nunca fossem pautadas por conselho, nem pelo colégio, por ninguém. As faculdades têm que ser independentes. O conhecimento tem que ser autônomo, não pode ser cooptado pela ideologia A ou pela ideologia B. E que nas práticas os conselhos se ativessem a regulamentação da profissão e naquilo que é justo, né? Então, por exemplo, eu lembro de uma época que queriam enquadrar o povo da capoeira no conselho. Então, você pega um mestre de capoeira que aprendeu lá. Eu tenho conhecido que foi aluno do mestre Bimba. Como é que você vai enquadrar um cara desse no conselho? É o contrário, esse cara que pode enquadrar o conselho. O cara foi aluno do mestre Bimba, de um dos criadores da capoeira no Brasil. Então, são décadas de capoeira. De repente, se ele não tiver diploma de educação física, ele não pode ensinar numa academia? É ridículo, né? Chega a ser ridículo. O meu filho mora na Espanha e ele é técnico de hóquei, de uma equipe que disputa o campeonato nacional. Ele não é formado em educação física. Bom, aqui no Brasil também acabou isso, né? Em parte porque o pessoal do futebol também não é formado em educação física e dirige as equipes de vários clubes grandes aí, tudo bem, né? Mas resumindo, eu me sinto impotente para lidar com isso, né? Eu mal e mal faço as aulas que eu faço, né? Dou minhas aulas, escrevo minhas coisas. E só queria que a nossa juventude da educação física fosse um pouco mais esclarecida, né? Priscila Bombom. Quem é a Priscila Bombom? É a professora Priscila? Fala, Priscila. Tem que abrir o microfone. O microfone dela tá aberto, mas tá sem áudio. Você tá de fone de ouvido? Ou talvez ela tenha que configurar. Tá ouvindo? Agora sim. Agora tá. Não, compartilhando uma experiência, né? Porque muitas pessoas me conhecem quando vê o meu trabalho sendo desenvolvido através da dança, as pessoas inicialmente assim ficam um pouco assustadas. Em 2006 eu tive a oportunidade de desenvolver um projeto na faculdade que falava a dança como melhora e estímulo da autoestima na terceira idade. Então, o trabalho que eu acabo desenvolvendo com essa turminha é um trabalho onde eu viso primeiramente onde a pessoa chegue na aula, se sinta bem, se sinta feliz. Eu sempre oriento para que obedeça os limites do seu corpo, mas que o principal objetivo é que essa pessoa chegue na aula e ela se sinta feliz em encontrar amiga, onde ela tem uma sociabilização melhor com as pessoas. Então, acho que muitas vezes a gente acaba privando primeiramente ao corpo e esquecendo um pouquinho da nossa mente, onde essas pessoas estão ali principalmente para procurar uma coisa mais saudável, que pode começar a partir da cabeça, né, que a gente acaba esquecendo. Então, olha assim, o nosso vocabulário, ele é recheado de expressões dualistas, né? A gente passa o tempo todo falando meu corpo, teu corpo, o corpo da pessoa, a mente da pessoa, né? Então, pelo discurso que eu fiz aqui, por exemplo, se eu fosse traduzir para o meu vocabulário o que você está falando, Priscila, eu dizia assim,
Não é que as pessoas esquecem da mente, né? É que elas esquecem delas. Não é uma mente, não é um corpo. O que existe é a Priscila, não é o corpo da Priscila, a mente da Priscila. O que existe é a Priscila, né? Mas você tocou num ponto muito importante, que é a questão da autoestima, né? A gente deprecia muito as pessoas. A Carol falou dessa coisa da gordofobia, né? Não pode porque é baixo, não pode porque é gordo, né? Não pode porque é descoordenado, não pode porque é mulher, né? Não pode porque é deficiente. Tem um filme que eu sugiro vocês assistirem. Eu acho que é na Netflix, não sei se é Netflix ou Prime Video. Chama-se Pódio para Todos. Pódio, né, do pódio de premiação, né? Pódio para Todos. É um filme sobre a história dos Jogos Paralímpicos. Você pegar uma pessoa que nasceu sem os braços e sem as pernas, mas que cismou de fazer esporte. Quem disse que não pode? E aí, várias pessoas que entendiam que elas tinham o direito de fazer esporte, durante décadas lutaram até que elas puderam ser aceitas no esporte. Então tem a história de uma garota que era deficiente, não tinha uma perna, e ela não podia, nos Estados Unidos, ela não podia fazer a educação física junto com as outras crianças, depois os adolescentes. Todos faziam, ela tinha que ficar de fora, eles não aceitavam. Hoje, nos Estados Unidos, tem uma lei que obriga a aceitar todos os deficientes que tem o nome dessa moça. E tanto que ela batalhou por esse direito, né? Então, por algum motivo, a pessoa não pode. E quando ela pode fazer, ela ainda é depreciada porque não fez direito, porque errou, né? Porque foi ridicularizada, ela passa a morrer de vergonha de tentar de novo. E ao contrário, né, como diz a Priscila, a educação física é para melhorar a autoestima das pessoas. As pessoas se sentirem bem. Às vezes eu estou brincando de corda com as crianças, quando saio na caravana, e eu vejo que uma criança vai errar, eu mudo o ritmo da corda para ela poder acertar. E já ouvi pessoas falando, mas o professor ajudou. Sim, mas o professor está lá para ajudar. Ele não está lá para atrapalhar. Se dependesse de mim, eu estivesse fazendo uma prova de matemática com os alunos, eu visse o aluno atrapalhado, eu chegaria junto. O que está acontecendo? Não estou conseguindo fazer isso, responder essa questão. Por quê? Por causa disso. Então pensa assim, por que você não... Eu ajudaria até ele acertar. Ele não está lá para errar, ele está lá... A avaliação não é para descobrir onde é que está o erro do cara, não é para descobrir onde ele é ruim, é para potencializar a sua capacidade de fazer as coisas, e não para descobrir a incapacidade. Reparem que as avaliações são quase todas para descobrir a incapacidade da pessoa, a incompetência, para apontar o erro e destruir a pessoa, né? Então, você tem que aceitar a pessoa como ela é, e a partir do que ela é, ela pode crescer. Quando ela se sente aceita, ela cresce. Quando ela tem que se enquadrar naquilo que ela não é, ela se diminui, se deprecia, né? E a gente tem falhado nisso, bastante. Quem mais? Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Não tem mais ninguém. Tanta gente, né? 50 pessoas. Tem uma mão levantada aí. Vamos levantar a mão, vamos falar. No seu nome está escrito Cross. Tá o nome de... Eu sou Alexandre Cebola, tudo bom? Bom dia, professor, bom dia, rapaziada. Bom dia. Mulheres. Eu trabalho com futebol, né? E entrando nessas pautas, educação física, uma coisa geral, e ela vem subnichada, né? E hoje vivemos esses subnichos, essas especializações. Eu digo que até uma
evolução em questão de preparação física, essas coisas, foi o CrossFit que instituiu uma metodologia. E eu, oriundo do futebol, vejo que, assim, no futebol tem métodos, mas não tem uma metodologia muito clara. E aqui, no Vila Mercedes, eu sigo uma linha que é o seguinte: se veio para treinar comigo, eu dou aula de futebol. E eu especializo o moleque em futebol. Não numa única posição. Isso eu vou criando a metodologia até os 14 anos de idade. Então, até os 14 anos de idade, eu faço com que ele vivencie todos os posicionamentos do jogo. E aos 15 anos, eu já venho instituindo que eu começaria a especializar ele, porque eu entendo que ele já tem um repertório motor melhor para o futebol. Então, eu digo, aqui comigo, ele vem e é para treinar futebol. Começou a agarra-agarra. Artes marciais, começar a brincar com as borrachinhas, porque é o Campo Society, talvez para a educação artística. E a minha pergunta é se nessas circunstâncias de especialização, entendendo a educação física do corpo todo, mas talvez eu negligenciando o que eu deveria usar, o repertório motor de outros esportes, se isso é um bom caminho a se seguir também. Que nem eu falo assim, veio para treinar futebol, eu vou especializar ele em futebol. E do futebol, ele talvez vá usar o que ele aprender aqui, se ele for médico, tomar uma decisão, se ele for empresário, tiver que investir, porque aqui no campo ele tem que tomar decisões. Talvez no futuro ele vai ser um empresário e vai ter que saber onde invista 1 milhão. Mas hoje eu só trato ele futebol. Se esse caminho é legal, eu deveria haver uma outra vertente. Olha, eu não tenho condições, né? Não conheço seu trabalho, não tenho condições de avaliar, né? Uma coisa é você falar, assim, em poucas palavras, né? Mais ou menos do que você faz, e outra coisa é a extensão do seu trabalho, né? Pode ser um trabalho maravilhoso e a gente nenhum de nós aqui terá ideia se não conhecê-lo melhor, né? Porque um trabalho pedagógico depende muito da relação que os professores têm com seus alunos, né? Às vezes, por exemplo, eu lembro, São Bernardo é um dos berços do que se chama esporte educacional no Brasil, né? Eu lembro, o primeiro projeto social esportivo que eu conheci no Brasil foi do seu José Rossi, que foi um grande jogador de futebol no América do Rio e foi um dos primeiros jogadores contratados por um clube estrangeiro. Foi jogar na França. Depois voltou para o Brasil e foi trabalhar na Secretaria de Saúde de São Bernardo e montou esse projeto social. Ele trabalhava especificamente com futebol, mas sempre pensando na vida que essas pessoas iam ter fora do futebol. Quem trabalha com futebol, e eu já trabalhei um monte com futebol, e ainda sou muito ligado ao futebol, pelos meus amigos que trabalham com futebol, sabe muito bem que daquelas crianças, daqueles adolescentes todos ali, raramente um deles vai virar jogador profissional. É muito raro. Agora, por exemplo, uma das grandes atrações dos campeonatos europeus, né, que dominam o mundo atualmente, é o Vinícius Júnior. O Vinícius Júnior era um craque, sabia tudo, um moleque com uma habilidade extraordinária. Ele foi jogar na Europa, no Real Madrid, e talvez não tivesse virado um grande jogador, se não tivesse mudado o técnico. Ele só começou a jogar bem agora que veio um novo técnico. Então a gente não sabe o que vai acontecer com as pessoas. Mas eu sei de uma coisa, quase nenhum deles vai virar profissional. É muito difícil. E aí quando eles pararem de ser seus alunos, eles vão ser outras coisas na vida. Como é que a gente garante minimamente que, não sendo jogador de futebol, aquilo vai ser aproveitado na vida? É uma questão metodológica, que deveria ser ensinado na faculdade. E não é ensinado. Porque a gente raramente lida com metodologia na faculdade. Na faculdade, vocês lidam com metodologia só com a matéria que vai cair na prova. Método é isso. Então, vocês decoram e respondem, né? Plano de aula é assim que se faz. Vocês decoram
e respondem. Quando eu falo de método, é o modo como a gente está lidando com as coisas. Então, por exemplo, se você lida amorosamente com seus alunos, por exemplo, vou pegar o exemplo da Priscila, né? Ela pode cometer inúmeros erros, mas ela está muito preocupada em melhorar a autoestima dos seus alunos. Essa autoestima melhorada vai ser aproveitada lá fora da aula. O que eu vejo no futebol, de maneira geral, é a diminuição da autoestima. A gente pega esses jovens aí, eu sou amigo de vários professores que trabalham com a base do futebol, e uma das queixas frequentes é essa daí. O menino chega com uma habilidade extraordinária e passa anos tendo a autoestima piorada. Medo de errar, medo de não fazer gol, medo de perder, levando bronca, sendo corrigido, sendo impedido de exercer a habilidade, né? Pô, é o contrário, tem que ser o contrário, é criança, é adolescente, deixa brincar, deixa se divertir, bota o cara lá para cima, para com isso, né? Então, assim, é difícil lidar bem com metodologia. Eu não poderia agora dar um curso de metodologia. Como que eu faço futebol para que esse conhecimento seja aproveitado na vida? Tem um livro sobre isso, chama Ensinando Esporte, Ensinando a Viver. Quem quiser se aprofundar, vai ter que ler sobre metodologia. Mas não dá para falar disso agora. Agora, que é possível eu ensinar futebol, o sujeito não vira jogador de futebol, mas vira um bom cidadão, com mais chance, né? Então, professor, essa é a minha preocupação, entendeu? É transferir isso, que nem eu falo aqui. Nós vamos ter os vários níveis de jogadores. O melhor da rua, o melhor da escola, né? E vamos subindo até a nível melhor do mundo. E, sim, nem todos vão virar jogadores. Se o melhor da rua, necessariamente, ele pode ser, de repente, o mega empresário, né? Então, essa é a minha preocupação. Então, instituir uma metodologia onde daqui a alguns anos, né, eu vou ajustando ela, mas eu posso ver que isso gerou frutos, né? Que aquele aprendizado que ele teve aqui, aquelas tomadas de decisão, que nem no treino de quinta-feira, teve uma circunstância onde um menino de 8 anos, para receber um lateral na defesa, ele teve medo. E eu não sei o quanto eu acertei, o quanto errei, eu falei assim, vai jogar nele até que ele supere o medo e todos devem apoiá-lo. Inclusive eu também falei assim, não tenha medo, enfrenta, e nós vamos fazer isso aqui 30 vezes, nós vamos fazer até que você supere e você vai ver que isso vai fazer diferença no futuro. Então, eu me preocupo com metodologia mesmo, se daqui a alguns anos eu vou estar certo, né, está no futuro, né, o que eu posso fazer é o presente, mas se daqui a alguns anos, e eu tento corrigi-las no decorrer, né, e às vezes vai disso, né, de como eu trago ele uma evolução e eu não o deprimo e faço com que ele abandone o futebol, que é o caso de pessoas que abandonam todos os esportes por causa do professor, nem por causa do esporte. Então, mas você não vai poder fazer isso só com a sua boa intenção. Você vai ter que fazer isso com conhecimento sobre metodologia. Você vai ter que estudar para fazer isso. É muito difícil fazer isso. Você pode até fazer sem querer, mas fazer conscientemente depende de estudar. Então, você vai ter que ler as coisas de pessoas que já escreveram sobre isso. Por exemplo, você já leu um livro meu chamado Pedagogia do Futebol? Pedagogia já li, e li um outro também do Wilton Carlos de no Santana. português, do Milton no livro, li no português. Então, leia as coisas do Wilton, leia o meu livro de novo, leia o Ensinar Esporte Ensinando a Viver, né? Leia alguma coisa do Alcides Scaglia, né? Do Alcides. Então, é estudando essas coisas que você vai conseguir. E aos poucos você vai ajustando no seu trabalho, sabe? Porque é uma missão difícil essa daí. Mas é a missão de todos nós. É o que a Priscila estava falando, né? É a missão de todos nós. Quem mais que está com a mãozinha levantada? Não, eu estava com a mãozinha levantada e dei uma baixada. Que assim, quando você estava falando daquela questão do erro no ensino, né?
assim, atualmente eu trabalho com a melhor idade, né? E o que eu sinto? Às vezes eu dou uma aula com 3 níveis de diferença para atender aquela que está com dificuldade de coluna, de joelho. E aquela aluna, mesmo sabendo que ela não pode fazer, que ela tem a dificuldade, ela quer fazer o nível da outra, né? E aí você tem que convencer, falar, não, você, cada uma, não importa que a outra faz 20, você faz 10, importante cada um tem seu limite. Então, muitas das alunas, principalmente as mais velhas, elas estão nessa do rendimento. Eu estou fazendo errado, estou atrapalhando, e não aceita o seu próprio limite. Então, a gente tem que ter, às vezes tem que ter aquela conversa, aquele cuidado, né? Porque aquela cultura do erro na cabeça dela, ela está fazendo errado, porque ela não consegue atingir a outra. E principalmente no pós-pandemia, né? Porque voltou todo mundo com mais dificuldade, eu noto mais essa necessidade de intervir. E aí são algumas dicas que você possa dar, né, para trabalhar justamente nesse pós-pandemia, que a gente tem aquela prática, né? Mas eu vejo mais dificuldade agora mesmo, nesse turno agora, com as aulas da ginástica, com a melhor idade. Não, é o contrário, né, Sandra? Vocês que têm que dar dica para mim. Vocês é que estão aí recebendo os alunos, eu não, né? Eu estou no meu pós-pandemia aqui de alguém que teve Covid. Vocês estão todos os dias nas escolas e estão recebendo. E eu acredito, sabe, Sandra, que aos poucos vocês vão entrar no ritmo normal, que sempre tiveram, né? Há um choque na volta, mas 1 mês, 2 meses, 3 meses, as coisas voltam a ser como eram. Os problemas que existiam vão continuar existindo, né? Vocês vão ter vários problemas que vocês vão chamar de problemas de pós-pandemia, mas não são, já existiam os problemas, né? Essa coisa do aluno querer fazer, o aluno que está com menos tá lesionado, menos condicionado, fazer igual ao que está melhor, isso sempre existiu, né? Não é por causa da pandemia. Mas aí depende de cada professor. A Sandra tem um jeito de lidar com os alunos. A Ange tem um jeito de lidar com os alunos, né? A Tita tem seu jeito de lidar com os alunos. O Rafael tem o seu jeito. Cada um tem o seu jeito. E é isso isso é muito importante, sabe? Eu não posso, por exemplo, mesmo que eu escreva livros, eu não posso querer que todos os professores e professoras sejam do mesmo jeito. Vai pegar meu livro, a Sandra vai pegar meu livro, vai ler, mas vai fazer do jeito dela. O Alexandre vai pegar meu livro, vai ler, mas vai fazer do jeito dele. Eu não quero que façam do meu jeito. Do meu jeito só eu sou capaz de fazer. E eu não sou o melhor professor do mundo. Tá cheio de gente aí que dá aula muito melhor do que eu. Eu invejo certas professoras e certos professores por terem maneiras melhores de trabalhar com as crianças e adolescentes do que eu, né? Eu tenho meus limites, mas é o meu jeito, né? De maneira geral, sou um bom professor, mas não sou o melhor professor. Ainda mais agora, né, na pós-pandemia, que vocês é que estão lá na escola recebendo os alunos. Eu não. Eu não sei nada sobre isso, né? Porque eu não dou mais aula em escola, né? E nem vou dar. Não tem como, né? Quem mais? Eu não levantei a mão, mas deixa eu fazer um comentário. Na primeira aula que a gente teve, né, você falou muito sobre, né, quando você ensina, você não ensina a educação física, né, você ensina você, né, então a Sandra ensina a Sandra, né, o João ensina o João. E aí foi muito interessante que na mesma semana eu assisti uma palestra da Fátima Freire, a filha do Paulo Freire. Por sinal, ela é maravilhosa, uma coisa impressionante ouvir ela falar. E ela falou uma coisa nesse mesmo sentido, né? De que porque a gente só aprende de verdade nas relações, né? Então, se a gente não se mostrar lá e você não estiver lá, você não vai conseguir atingir as pessoas. E aí era uma coisa que eu já percebia em mim, mas eu não tinha pensado racionalmente assim no porquê disso, né? Mas eu percebo que nas minhas aulas com os adultos, eu já percebi que é isso também, eu consigo me relacionar melhor com os adultos, então fica mais fácil.
Ai, tem meu filho falando comigo aqui, querendo coisa. É. E a casa tá com taturana por todo lugar. Ah, ele tá reclamando que tem taturana por todo lugar nessa casa, mas é assim Vidro no mesmo. chão em todo lugar. Tá, Aqui dentro. depois a gente vai dar um jeito nisso. Deixa a mãe falar aqui. Então, e aí eu percebi que era uma coisa que eu fazia, né, quando eu trabalho com ginástica, dou aula de yoga, de falar muito de mim, de falar muito da minha vida, de falar muito de como eu me percebo, como que eu vejo saúde e de como que eu cuido da minha saúde. E eu percebo isso, que o jeito que isso afeta meus alunos é muito mais forte do que qualquer coisa que eu queira ensinar. Então, o tanto que eles vêm conversar comigo sobre, você falou que você faz tal coisa, que você faz assim, que você come desse jeito, que você acha melhor. Então, nessas conversas, eu vejo que fica muito mais do que as coisas as teorias que eu falo sobre yoga. Então, eu falo das minhas práticas, de como que eu faço, de como que eu não faço, e isso fica. E era uma coisa que eu não percebia na escola, porque na escola eu era professora, né? Eu não era eu estava muito professora. E aí, então era uma coisa assim que eles nunca sabiam da minha vida pessoal, por exemplo. Meus alunos nunca souberam, porque não tinha espaço para isso, né? Obviamente eu não dava espaço para isso. E aí, ultimamente, eu tenho, principalmente com os mais velhos, com o 9º ano, eu comecei a muito fazer isso, a falar de mim, a contar de coisas, de como eu fazia, de como eu vivia, do que eu gosto, do que eu não gosto, e de como isso mudou a relação completamente. Que agora eles param para me ouvir, coisa que eles não faziam. E aí eu me impressionei um pouco com isso, de que é isso mesmo, professor, olha, a figura do professor não vale nada, vale a pessoa, né? Então, quando eu percebi que eles me olhavam como gente, falaram assim, nossa, olha, ela é uma pessoa normal, igual a gente. E de perceber essas coisas, aí sim que eles respeitam, aí que eles foram me respeitar mesmo como professor. Aí eles me enxergaram, eu acho que eles não enxergavam. Então, eu acho que em todas essas relações, quando a gente pensa, todas essas questões, né, sobre, o que eu faço, né, para ter esse cuidado com a autoestima dos meus alunos, para ensinar mais do que o esporte, né, porque eles talvez não serão atletas. Acho que é isso, quando você é você sabe como que, né, eu gostaria como que eu cuido da minha autoestima, né, como que eu... E aí, na verdade, eu vejo como é uma terapia ali, em grupo. E aí que é a coisa da troca, né, que você ensina aprendendo justamente nessa troca. Então, é muito doido que depois de 20 anos trabalhando, que só agora, um mês atrás, que me caiu essa ficha, assim, claramente, assim, e que eu entendi isso, apesar de ser uma coisa que já estava em algum lugar ali, mas eu não entendia. E aí eu entendi e vi muito nítido ali na prática isso, né? E aí, quando a gente faz isso, eu percebi que várias questões que eu não sabia como lidar, eu acabei conseguindo lidar pensando só, não, como que eu faria, como que eu me senti, como que eu me sinto, como que eu faço isso comigo, como que eu lido com isso em mim, né? E aí você consegue fazer com o outro também. Então, isso mudou completamente o jeito de eu dar aula. Agora, tem um mês. Aí outra coisa, como é bom estudar, né? E aí essas palestras e essas coisas que... É isso, a gente precisa estudar sempre. É só isso que faz a gente mudar e crescer e melhorar. Não tem outro jeito. Você sabe, Carol, que a gente que trabalha, né, no meu caso, o Cebola estava falando aqui, né, eu trabalhei com esportes. A gente que trabalha com esportes, a gente se expõe muito para os alunos, né? O esporte é muita paixão, é muito transparente, né? Então a gente acaba, somente quando a gente está em jogo,
uma competição. A gente, às vezes, eu, por exemplo, me enlouquecia em competições. Meus alunos me viam ali por inteiro, soltando minhas emoções todas, né? Então a gente tem uma proximidade muito grande. Às vezes, está vendo um jogo de futebol, você vê um técnico na beira do campo fazendo loucuras. O cara foi expulso. Como que esse cara pode ter sido expulso? O cara não tem o mínimo de racionalidade. Tem, mas acontece que o esporte bota as emoções para fora e ele enlouquece ali. E aqueles jogadores sabem quem é aquele técnico, é como pessoa, sabe? O esporte ele ajuda muito a gente nisso. Ali em São Bernardo, no nosso tempo lá, dos melhores anos de São Bernardo, na década de 1970, nós éramos muito primários e muito selvagens, assim, a gente não sabia nada de pedagogia. Então a gente se expunha muito, os alunos tinham uma convivência muito humana com a gente, para o bem ou para o mal, né? Então a gente acertava sem saber que estava acertando, porque a gente se mostrava para os alunos. Eu lembro quando eu entrei na escola, 7 anos de idade, em Santos, no Morro São Bento, a professora subia o morro, Dona Jaci, depois a Dona Célia, e subia a pé o morro. E a gente, às vezes, ia esperar. A nossa curiosidade por saber se ela era casada, se tinha filho, se tinha marido, onde que ela morava, o que ela comia, sabe? A gente tinha curiosidade sobre tudo isso. A gente se aproximava dela para ter esse contato, né? A gente precisava, na nossa ingenuidade, né? Inconscientemente, a gente precisava saber que se tratava de um ser humano, que nem nós. É muito importante para os alunos saber que os seus professores são como eles. Não faz mal que os alunos descubram nossas falhas, mas eles vão se identificar muito mais com a gente desse jeito. Aquele professor frio, distante, impessoal, não existe. Ele só vai fazer bobagem, né? Vai ensinar mal por causa disso. Então, se o professor vai deixar alguma herança para a vida, é essa pessoalidade. Ele vai, né? O Evânio vai ensinar Evânio. Eles vão levar o Evânio para o resto da vida. Então, que o Evânio seja a Manu, né? Não é o Evânio, é a Manu que está aqui, ó, agora. A Manu os alunos vão levá-la para o resto da vida, para o bem ou para o mal, né? Se ela for verdadeira, isso é bom, mesmo que ela mostre os seus defeitos, mas que seja verdadeira. Muito bem. Mais alguma coisa? Vou aproveitar. Você Aproveita, falou de Manu. mim, então já. Aproveita. Tá, mas é muito disso mesmo. A gente traz não só as crianças dentro da escola, e a gente em Diadema tem conversado muito isso na formação com os estagiários, se vulnerabilizando. As pessoas precisam ver que a gente é de carne e osso, iguais a eles, para se sentirem mais próximos e darem mais atenção para a gente mesmo. A gente tem vivido muito, muito isso. Então, quando você fala assim, eu tinha uma dificuldade quando tinha a idade de vocês, na minha época de escola, não sei o quê, eles arregalam o olho porque eles acham que a gente nasceu pronto. E não é isso, né? Então, eles se sentem mais motivados, e eu trabalho na parte de saúde com adultos também, que fala assim, nossa, mas sério que você... Eu falei, gente, pelo amor de Deus. Nossa, mas você come pizza? Como pizza também, gente, igual a vocês. Mas pode. Então, assim, é surreal a gente comentar isso, porque parece tão óbvio, mas a figura do professor acaba sendo uma coisa surreal, assim, um ser de outro mundo que a gente não é. A gente é tão parecido com eles e eles nem sempre veem isso. Quando você se mostra mais para os alunos, o que você tem para ensinar será melhor aprendido, porque eles vão confiar mais. E é interessante, sabe, Manu, porque nós somos uma sociedade, de modo geral, cristã, né? Ou porque somos católicos, ou porque somos protestantes.
E é interessante, assim, por que que os cristãos não ensinam cristandade? É difícil de entender isso, né? Quer dizer, o símbolo maior da cristandade é Cristo na cruz, se ferrando como o pior dos homens, o mais frágil dos seres humanos, se expondo nu, né, na sua fragilidade, na sua dor, no seu sofrimento, incapaz de resistir àqueles maus tratos todos, né, mostrando como era frágil, como ele é como ser humano frágil. E a gente não ensina isso para as pessoas. No que a Manu é mais importante que Jesus Cristo? Para Jesus se mostrar tanto na sua fragilidade e a Manu se mostrar tanto na sua fortaleza. Quer dizer, porque você é superior? Eu não sou cristão, mas eu sei, eu conheço um pouco da Bíblia, né? Fui criado na Igreja Católica, e eu entendo cristandade desse jeito. Quer dizer, por que eu me julgo mais forte do que Jesus? Né? Então, que diabo eu vou fazer na igreja? Né? Na minha arrogância, na minha petulância. Por que eu me julgo superior aos meus alunos se o meu Cristo lá se mostrou mais frágil do que eu? É ridículo isso. Quer dizer, eu tenho que me mostrar para os meus alunos. Os meus alunos não vão julgar mal isso. Eles vão aprender melhor as coisas da matemática, porque o professor de matemática é um ser humano como eles. Mas não, o professor de matemática se coloca como um ser superior, inatingível. Eles não vão aprender matemática. Porque eles estão diante de uma figura que não é para... É para ser ali admirada num trono. Né? Patrícia está com a mão levantada também. Oi, Patrícia. Foi sem querer, hein? Mas tudo bem. Eu acho que é isso, João. É fundamental a gente realmente ter essa empatia, né? Eu percebo, às vezes, nos meus alunos, que quando eu manifesto que eu também tenho as minhas limitações, que eu não sou uma atleta, que eu tenho que trazer o objetivo do esporte, o conceito, que eles estão ali para se movimentar, né? Que não tem certo, não tem errado, né? Nesse momento que a gente, né? Eles não estão num treinamento, eles estão numa escola, é conhecimento, é vivência. E quando eu me coloco assim, que eu também não sei tudo, que eu também tenho as minhas limitações, eu percebo até no olhar deles modificando. A expressão, aquela tensão acaba. Aquela criança que não tinha coragem de pegar a bola e... Quando eu não acerto a cesta, então, é maravilhoso. Eles acertam 10, eu não acerto nenhuma. Uhum. Então, essa semana mesmo, eu passei para eles, semana passada, essa semana, um pouquinho de capoeira, e eu falo, gente, eu estou fazendo aqui do meu jeito, né? Passei o vídeo. Mas foi maravilhoso, porque na semana seguinte tinha pai mandando mensagem se eu precisasse de ajuda, pode vir aqui. Tinha filho falando, olha, meu pai é mestre de capoeira. Eu falei, Jesus, misericórdia, deve estar. Ele falou que, olha, ele falou que ele me ensinou alguns movimentos, eu posso passar aqui, ele já pôs o moleque na roda. Então, é essa troca que tem que ter, né? Que eu acho que é fantástico. Acho que a palavra básica, né, Patrícia, é humildade, né? Com certeza. Com certeza. Nós teríamos que ser o quê? Atletas? Né? Em tudo, em todas as modalidades. Não é isso. Pelo amor de Deus, é o que você falou. A gente está ali para conceituar, para humanizar, né? Cada um tem o seu jeito. Graças a Deus, somos todos diferentes, com limitações. Imagina se eu soubesse tudo nisso. Quer dizer, eu sei tudo de tudo. Um professor sabe tudo. É o detentor de todo conhecimento? Não é, né? Então, isso tem que ser passado para eles. Eles têm que sentir isso para ter uma vida plena, né? Porque senão as pessoas elas vão se sentir de que jeito, né? Que não sabe fazer isso, então eu não sei bater uma bola, eu não sei nada. O que eu sou? Então, eles têm que se reconhecer enquanto ser humano, que todo mundo tem limitação.
Isso é muito importante para um educador, né, para um professor, ter esse olhar, pelo amor de Deus. Por exemplo, se eu ensino português, a única coisa que eu posso garantir que sei mais que meus alunos é português. E após cada lição de português, eu deixo de saber mais do que eles, aquela lição. E eles saberão tanto quanto eu, né, daquilo, mas diferente de mim. Então é preciso também entender isso. Quando ele aprende o que eu ensinei, ele fica sabendo tanto quanto eu, mas não como eu, é diferente de mim. Todos se tornaram diferentes, né? E aí eles começam uma nova história. Cada vez que os alunos aprendem algo com a gente, eles ficam sabendo tanto quanto a gente e começam uma nova história com aquele conhecimento, né? Mas essa palavra humildade, né, e essa virtude que a gente deveria cultivar, a gente cultiva pouco, né? Por que não ser humilde? A humildade ela é boa porque ela tira o medo da gente. Eu sou fraco mesmo, e daí? Qual é o problema? Né? Não há problema nenhum em ser frágil. Eu tenho medo, sim. Por que não ter medo? Né? Então, fica bancando o valente, fingindo que não tem medo. Só pode ajudar a superar o medo as pessoas que também sentem medo. Imagina a seguinte situação, nós estamos aqui em 46 pessoas. Acontece uma coisa, está todo mundo com medo. Eu nunca senti medo de nada, eu não posso ajudá-los, porque eu não conheço a experiência do medo. Só pode ajudar a superar o medo quem também sente medo, né? Porque quem nunca sentiu não sabe nada sobre medo, né? Então nós somos sim pessoas que temos medo, nós somos pessoas frágeis, nós somos pessoas, como dizia o Nietzsche, né? Demasiadamente humanos, e a gente tem que ensinar a humanidade para os outros. Mais alguma coisa? Não, professor, só pegando essa sua visão aí da Patrícia também, aqui eu acredito assim, quanto mais a gente ensina, mais a gente aprende, só que também tem que continuar praticando, porque senão o discípulo torna-se mestre e depois vira um grão-mestre. E aqui que eu faço, até como uma evolução metodológica de pedagogia, onde os mais velhos, né, eles começam a ensinar os mais novos. Eu aqui ainda não separei por categorias e não sei nem se a nível de escolinha se seria legal, né? Nível de competitividade, sim, mas a nível de aprendizado de escolinha, eu procuro manter isso. Onde os mais velhos começam a receber uma obrigação de ensinar os mais novos, porque nisso eles vão ter dúvidas. E tendo dúvidas, eles vão recorrer a mim. Talvez eu possa saná-las, senão nós vamos ter que procurar. Né? Mas essa visão mesmo da humildade de reconhecer o erro, né? Às vezes na faculdade a gente passa a estudar uma disciplina e às vezes o professor lá na frente se sente ofendido quando você o corrige. Não sei nem se é muito ético, mas às vezes ele, né, não está atualizado naquela matéria e se passou a se atualizar. Então a humildade, o reconhecimento e aprender quando se ensina, acho que também é um bom caminho para a nossa evolução. Isso é metodologicamente correto, né? Eu já li trabalhos escritos sobre essa história de... Até já tive a oportunidade de praticar também. Os alunos que vão aprendendo, os mais velhos vão aprendendo, eles vão... Não precisa só eu ensinar, eles também ensinam os colegas, né? Então, eu lembro de uma experiência de uma escola em que eles colocavam as crianças que sabiam mais junto com as crianças que sabiam menos. E um aprendia com o outro. Isso é uma coisa muito, muito boa, né, de se fazer. Isso é... Pode procurar, se você quiser, que você vai achar trabalho sobre isso, né, que você já faz. Vamos lá, Carol? Ou tem mais alguma coisa? Tem mais alguém? Eu ia contar um outro caos. Deixa eu só contar um outro caos para voltar naquela primeira questão que eu falei. Uma conhecida minha foi demitida de uma academia há 2 semanas atrás. E aí ela estava muito chateada. Ela falou assim: já fui demitida várias vezes, mas dessa vez doeu. Porque demitiram ela por ela estar acima do peso. Claro que isso não foi dito, isso não foi
aberto, assim. Mas foi uma coisa meio assim, é que menos, a gente precisava diminuir o quadro e tal, e você é que menos representa o nosso perfil de que a gente quer, a imagem, né, da academia. E aí eu conversei bastante com ela e ela falava muito isso, né, de que a academia tinha esse perfil mesmo de que os profissionais fossem ali um espelho do que os alunos querem, né? Que é entrar no padrão do corpo que é considerado aí saudável e perfeito, né? E aí eu vejo quanto isso é contraprodutivo, né? É o contrário, isso deveria ser o contrário, de ser justamente essa referência de que existem vários corpos e que eles podem fazer exercício da mesma maneira e que podem ter saúde da mesma maneira. Então, aí a gente ficou falando isso, de como que a academia devia ser o contrário, né? Devia ter ali uma diversidade de corpos para que as pessoas se identificassem com aquilo e realmente ficassem à vontade naquilo. E a gente ficou pensando de como a academia, esse trabalho faz justamente o contrário, né? Faz criar um monte de gente frustrada por não se encaixar nesse padrão e que vão ficar lá, ó, ralando muito tempo e nunca chegue, talvez, porque é um negócio surreal. E aí eu fico pensando nisso, gente, em 2021, ainda ter esse tipo, que para mim era uma coisa que tinha que ser, né, superada, e não foi superada. Ainda existe que a saúde e a beleza é o corpo magro e sarado, né? Porque nesse caso da academia era isso, era um corpo magro, sarado, então o que tiver fora disso tá fora. Isso é completamente fora da realidade, né? Então ultimamente essas coisas têm me incomodado muito. Aí eu ouço essa história tão perto assim, eu falo, não é possível. E eu fico imaginando o que não deve acontecer por aí, né? Que tal selecionar pelo caráter, né? Já pensou? Selecionar pelo caráter, né? Gordofóbicos não dariam aula, ou não seriam donos de academia, né? É que eles querem vender um padrão, né? Querem vender um padrão. E aí aquele sujeito todo sarado sai na rua, ele não vai encontrar ninguém que nem ele. Todo mundo é que nem eu, assim, normal, cheio de dói o joelho, tem gordura na barriga, né? A gente leva uma vida normal, mas parece que ali dentro se vive um mundo paralelo. Isso não existe, né? Isso é totalmente irreal. Agora, isso na verdade, é caso de polícia já, né? Você está falando de um crime, né? Gordofobia é para você fazer um BO e pedir uma indenização, processar o dono da academia, tem que fazer o diabo, tem que se mexer. As pessoas que se sentem discriminadas hoje, elas têm que ir à luta. Pedir ajuda e ir à luta, né? Isso ao mesmo tempo é uma coisa que eu penso que aquilo lá, a minha defesa sempre do serviço público e da escola pública. Que aí nós estamos lá, na diversidade do mundo que existe, tá todo mundo lá. E acho que é uma vantagem a gente pensando, né, aqui nas redes municipais, que a gente tem essa diversidade e não tem ninguém mandando, né, na gente, no perfil que tem que ser. E acho que é uma coisa que a gente precisaria, inclusive, pensar sobre isso para potencializar o valor que isso tem, né? A gente tem uma possibilidade de trabalho muito melhor do que qualquer lugar que tem liberdade para fazer essas atrocidades aí, ficar causando mais transtorno do que saúde. É como você comparar o SUS, né? Você vai aqui perto da minha casa, você vai aqui no posto de saúde, né? Atendido pelo SUS, e vai numa clínica particular chique, né? A minha clínica não é pior do que a clínica chique. E atende igualmente bem, ou até melhor às vezes, né?
Mas o tipo de público que você encontra numa e noutra é muito diferente, né? Então, eu, por exemplo, tenho academia aqui perto da minha casa, eu tenho vergonha de entrar. Eu me sentiria mal se eu entrasse lá. Eu seria um peixe fora d'água, as pessoas iam ficar me olhando como se eu fosse um ET. Não tem nada a ver o meu jeito, né, o meu físico, com o que está sendo praticado ali dentro. Mas tem academias onde eu me sentiria bem. Então, tem academias e academias. Hoje está na moda um tipo de ideologia que predomina em grandes redes de academia, que institui um corpo padrão. Você vai ter que chegar nesse corpo padrão. Que a Celeste colocou ali, ó, corpo magro, sarado e jovem. Isso. Tem isso também. Então, alguém que nem eu está fora. Está fora. Não tem nada a ver com isso. Aquilo que foi o tema da minha fala de hoje, né? Uma questão filosófica de fundo, que a educação física nunca superou, né? E vai continuar sendo uma disciplina de segunda ordem. A população não melhorou a saúde por causa da educação física. A geração atual de crianças, os estudos mostram que a atual geração de crianças é uma geração que vai viver menos que a geração anterior, nunca tinha acontecido isso. Nós estamos expostos cada vez mais a mais doenças. Quando alguém vai consultar alguém sobre saúde, não consulta o pessoal da educação física, consulta o pessoal da medicina. Então, qual foi o avanço da educação física? Se orientando por essa concepção filosófica. Não houve avanço. Não houve avanço. Cada vez mais a educação física está ficando na mão de grandes empresários de rede de academia. Então, nós não avançamos. Não avançamos porque a gente vai para a faculdade e a gente não estuda na faculdade. E não estuda só porque não quer. Não estuda porque tem poucos professores capazes de ensinar alguma coisa que vale a pena. Alguma coisa além do bater bola. Nós não nos tornamos pessoas cultas. Pessoas cultas habituadas a ler, habituadas a escrever, habituadas a pensar, habituadas a pesquisar. Então, a gente não desenvolveu uma cultura capaz de superar isso. Eu lembro que nos anos 1980, quando você andou, né, você, Carol, andou lá pela Unicamp, nunca se publicou tantos livros da história da educação física como naquele tempo. Agora não, agora as editoras não estão publicando mais. Mas a gente publicou bastante, a gente teve um avanço. Depois paramos. Apareceu o tal do bacharelado e parece que a gente parou de estudar. Tem que fazer prática, fazer prática. Isso a gente já fazia. Não precisa de um bacharelado para isso, a gente já fazia. Essa orgia de prática já existia. Muito bem. Vamos seguir nossa vida, né? Semana que vem a gente tem um encontro sobre... Acho que é o meu tema favorito nessa série, né? Que é falar sobre grupo, pertencimento a grupo, né? Falar um pouco mais do ser humano como um ser social. E a gente termina a nossa série semana que vem. É isso, então acho que por hoje encerramos. Semana que vem a gente finaliza. Não esqueçam da lista de presença, tá aí nas mensagens ali, tá a lista, tá várias vezes ali, estava com problema, já foi corrigida. Então, muito obrigado e até a semana que vem. Eu que agradeço, tenham uma boa semana, aproveitem a vida. Um beijão para todos vocês aí. Grande abraço. Tchau, tchau. Até, tchau, tchau.